Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre as leituras concluídas em novembro e mais o que eu vou ler em dezembro. Para esse vídeo não ficar longo, já vou começar logo, sem enrolação, né? Falando sobre as leituras, né? Em novembro, eu concluí 2 volumes de Vagabond, que foram o volume 19 e 20. Eu tô aqui com o primeiro volume pra, né, exemplificar, pra ilustrar, porque eu não tenho esses mangás completos, eu tenho só o primeiro volume, né? E aí eu faço a leitura no Kindle. Aliás, se alguém quiser me presentear com a Vagabond, eu aceito, tá? Eu só tenho esse, pode me dar todos os outros. Brincadeira, ou talvez não. Mas enfim, eu só tenho o volume 1 e aí eu trouxe aqui pra exemplificar. Eu li o volume 19 e 20, né, tô ali naquele período onde que tem uma digressão na história pra contar a história do Sasaki Kojiro, que eu adoro ele, gente. Sasaki Kojiro, ai, maravilhoso, perfeito. Eu não sei se eu gosto mais dele do que do Takezo, só sei que eu gosto dos dois. Takezo, vulgo Musashi, né, porque no momento ainda, né, no volume 19, o Takezo ainda não tá sendo necessariamente muito conhecido como Miyamoto Musashi, né? Ele tá começando a fazer um nome, esse novo nome que ele adota. Mas aí é a partir do volume 14, se eu não me engano, que tem essa digressão pra contar a história do Sasaki Kojiro, que vai ser um grande espadachim e ele e o Miyamoto Musashi vão se enfrentar em algum momento. Por isso que tá fazendo essa digressão pra contar a história do Kojiro e eu tô adorando, eu adoro o Kojiro, gente. Ai, aquele lindo, maravilhoso. Ai, enfim, gostei. Gente, os cachorros aqui de casa estão enlouquecidos latindo hoje, né? Eu abro a boca e eles começam a latir, o Jorginho lá fora. Enfim, eu adoro o Vagabond, pra mim é um dos melhores mangás que eu já li, assim. Se você tá querendo começar a ler mangá e não sabe por onde, lê esse daqui. Apenas, tá? Segue a dica e confia, porque esse aqui é impecável, sabe? Não tem um volume ruim nesse negócio. Não tem um volume que você olha e fala assim, não, esse daqui poderia ser melhor. Não tem. Todos eles são impecáveis, tá? E de mangá foi só isso, né? Eu dei uma diminuída, assim, na leitura dos mangás, mas eu, né, pretendo dar uma continuada, terminar aqui Vagabond, depois pretendo começar Berserk, que também vou ler no Kindle, né, porque é tudo caro. Enfim, agora falando de livros, em novembro eu terminei, né, comecei e terminei O Morte na Mesopotâmia, da Agatha Christie, e eu gostei muito. A Agatha Christie, ela tem uma narrativa que flui muito, você se envolve nesse mistério, você fica doido querendo saber quem que é o assassino, né? Dessa vez, eu consegui acertar mais ou menos quem que era o assassino. Porque, tipo assim, tinha umas teorias que o Poirot coloca, né? Porque o que a gente vai acontecer aqui? Vou falar brevemente a sinopse antes de comentar sobre as teorias. Aqui a gente vai ter um sítio arqueológico, onde vai ter um grupo de pessoas ali escavando, né? Pra achar as coisas. E a mulher do arqueólogo-chefe ali vai ser assassinada. Só que antes disso, essa mulher tá começando a receber umas cartas, umas coisas assim, né? Ameaçando ela, então ela já tava sendo ameaçada de morte, até que chega o derradeiro dia. E aí vai recair a suspeita sobre os membros daquela expedição. Não tinha como ser outra pessoa além da galera que tava ali. E aí o Poirot, ele é chamado porque os policiais não conseguem desvendar esse crime. Ele é um crime que apresenta um grande mistério, muito difícil de desvendar. O próprio Poirot sente uma certa dificuldade, né, em desvendar, e aí ele vai apresentar teorias de quem que matou, né. Desde o início fica muito claro que não tem como ser outra pessoa, que é os membros dessa expedição. E aí quando ele apresenta essa teoria, eu fiquei firme nenhuma que ele apresentou. Eu falei assim, não, certeza que é essa. Mas como isso ia se desvendar, eu não fazia ideia. E quando falou assim, ele revelou quem realmente era o assassino, eu fiquei assim, em choque, passado em Cristo. Muito bom esse livro, eu li bem rápido, né? A Agatha Christie é perfeito pra quem quer sair da ressaca literária ou tá entrando, porque esse aqui é um livro tão gostosinho, assim, você se envolve nesse mistério, você fica querendo saber quem que é o assassino, o que que tá acontecendo ali. Então já fica aí a indicação pra vocês. Gostei muito, né? Eu adoro ler os livros da Agatha quando eu tô nesse momento, assim, de sentindo que tá vindo uma ressaca. E agora, falando de alguns e-books que eu li, porque eu li alguns e-books,
eu peguei pra ler a biografia da Catarina Grande, que tá disponível no Kindle Unlimited. Vou deixar a capa aqui pra vocês lerem, ó, verem, né, a capa. E aí eu finalizei a leitura agora em novembro. Gente, que biografia maravilhosa. Gente, assim, nossa, muito bom. Depois que eu terminei de ler essa biografia, eu fiquei com muita vontade de ler mais coisas sobre a Rússia, né? A minha lista de desejados da Amazon tá cheia de coisas sobre os Romanov, tem aquele livro, os 2 livros do Simon Sebek Montefiore, né? Um sobre a Katarina Potengin, que, meu Deus, que história. E a própria sobre os Romanov, né? Que é um panorama que ele faz. Nossa, tem vários lá. Tem um sobre a cultura da Rússia, né? Do Orlando Figes. Só que, nossa, que livro caro. Mas, enfim, eu tô lendo esse livro desde setembro, se eu não me engano. Novembro, acho que setembro mais ou menos. Eu fiquei um bom tempo lendo, porque eu peguei ele no Kindle Unlimited, né? Aí eu fui lendo aos poucos lá, enquanto eu tava com a assinatura ativa. E aí eu fui lendo, gente, nossa, a biografia impecável. Se você tá procurando uma biografia da Catarina pra ler, pega essa do Robert K. Massie, que ela é muito bem feita, ele conta a vida dela toda, assim, e ele não coloca, assim, juízo de valor, assim, ele vai narrando a biografia, vai contando os passos da vida dela, tudo que ela fez, né, pra ela ter recebido esse título de A Grande, assim como o Pedro o Grande, mesmo não sendo russa. Pra quem não sabe, a Catarina não é russa, ela nasceu na Alemanha, né, ela foi levada pra lá pra se casar com o Granduque Pedro, né, pela rainha Elizabeth, pela imperatriz, na verdade, que lá eles falam imperatriz, pela imperatriz Elizabeth, né, e ela não era russa, eu não sabia disso, eu só fui descobrir lendo essa biografia, que é uma biografia maravilhosa, impecável, tá? Ele até comenta, chega um momento que ele até comenta sobre a Revolução Russa, né, quais que foram as decisões tomadas pela Catarina nesse período conturbado, e a Catarina é muito conhecida por ter sido essa imperatriz com ideias iluministas, né, então foi muito interessante ler, eu gostei muito. Tô pensando em fazer um vídeo aqui pra esse livro, né, mas vai ser um vídeo que vai dar um certo trabalho, eu vou tentar condensar ele pra não ficar tão grande, porque igual a biografia da Maria Antonieta, gente, eu fiquei assim, ó, falando horrores, quase que virou um filme. Mas esse livro foi muito bom, eu recomendo demais que vocês leiam ele, tá? Além dele, no Kindle, eu também li Como Curar um Fanático, do Amos Oz. Eu queria muito conhecer a escrita desse autor. Eu tenho aqui em casa, aqui na estante, O de Amor e Trevas, mas eu não queria logo já pegar um calhamação dele, assim, pra ler, né? O de Amor e Trevas é o livro de memórias do Amos Oz. E aí eu resolvi pegar esse Como Curar um Fanático, e foi um livro que, no geral, eu gostei, mas eu não concordo com todas as colocações do Amos Oz. Então, o que a gente vai ter nesse livro aqui? Nesse livro, ele basicamente vai pegar esse conflito Israel-Palestina e ele vai comentar algumas questões, né? Esse livro é composto por 3 comunicações que ele fez, não sei se necessariamente era uma palestra, mas foram algumas comunicações que foram colocadas nesse livro. Então acaba que ele é um pouco repetitivo em alguns aspectos, porque são 3 comunicações onde ele vai falar sobre o mesmo assunto, então tem coisas que ele fala que vão se repetindo e aí isso pode ser um pouco chato, tá? Mas aí ele vai pegar esse conflito sobre Israel e Palestina e vai falar como que o fanatismo atua ali nesse conflito e por que ele dura tanto tempo. E ele coloca ali que ele não vê esse conflito como um conflito religioso, que daí já entra a minha primeira discordância, porque ele é um conflito religioso. Se você entende minimamente um pouco sobre Israel e Palestina, sobre esse conflito aí que nunca acaba, ele é um conflito que parte da religião desses 2 povos. Então, assim, sei lá, não concordei muito com essa fala dele. E aí ele vai falar um pouco sobre esse fanatismo que atua ali, né? E também sobre possibilidades de como acabar com esse conflito. E aí, as possibilidades que ele coloca, eu acho que são tanto quanto ingênuas, assim, sabe? A forma que ele coloca ali. Porque ele diz que é como se a gente tivesse ali esses 2 países, né? Esses 2 povos, como se eles estivessem brigando como se fosse um casal, e aí o que eles teriam que fazer é um divórcio. Ele coloca mais ou menos dessa forma, que eles teriam que fazer esse divórcio, e aí cada um pegaria a sua parte. Ele coloca mais ou menos como isso, sabe? Como um casal que se separa, e aí é como se cada um pegasse, assim, metade fica pra cada um. Só que assim, gente, assim,
é idealizado isso que ele coloca e acaba que é um pouco ingênuo. Porque esse conflito, ele não vai se resolver dessa forma. E então, assim, o Amos Oz, ele viveu em Israel, ele viveu durante o período da formação do Estado de Israel e, se eu não me engano, ele é judeu, né? Ele conta nesse livro até de como que os pais deles foram expulsos da Europa, e aí ele fala sobre essa formação desse povo, que foi esse povo que foi expulso do seu lugar. Então, só que assim, eu acho que ele coloca de uma forma um tanto quanto ingênua, assim, a resolução que ele dá para esse conflito, porque ele, na hora dele colocar esses pontos, talvez ele esquece de levar em consideração e de colocar um pouco nessa análise dele a questão de que Israel tem um poderio militar que não se compara ao poderio militar, por exemplo, da Palestina. Que no caso, Israel tem do seu lado os Estados Unidos, Palestina não tem. Então, assim, não que eu esteja do lado da Palestina falando que Israel é ruim, porque, enfim, não é esse o caso, mas eu acho que a resolução do conflito que ele traz é um tanto quanto idealizada demais, de uma forma que não aconteceria. Eu acho difícil demais esse povo pegar, por exemplo, porque Israel, gente, se você for pegar o mapa, pega o mapa aí dos anos, pega vários mapas pra você ver. A parte que tá com a Palestina é assim, pequena, desse tamanho. Agora Israel tá cada vez mais tomando esse espaço. E vocês acham que eles vão querer arredar o pé, fazer um divórcio, igual eles estão falando? Tipo, cada um pega essa parte. Porque segundo eles, tudo aquilo, segundo cada um desses povos, tudo aquilo ali deveria ser deles, porque tem aquela coisa lá, né, da Terra Prometida. Enfim, não vou entrar nesse conflito, nessa parte, ficamos o professor de história, professor de português. Mas enfim, foi um livro que no geral eu gostei muito, mas com algumas ressalvas. Eu acho que, né, como eu disse, essa visão dele é um pouco idealizada, uma coisa que não vai acontecer da forma que ele imagina, tá? Mas enfim, no geral eu gostei de ter esse contato com a escrita do Amos Oz, né? Pretendo ler o de Amor e Trevas pra ver ali, né, como é que foi essa formação do Estado de Israel, como que foi pra ele crescer ali nesse meio, né? E é isso. E chegando no final do mês, eu finalmente terminei de ler Crônica da Casa Assassinada, né? Quem tá me acompanhando sabe que eu tô lendo esse livro desde agosto ou julho. Eu acho que eu tô lendo ele desde julho, gente, sem brincadeira, tem muito tempo que eu tô lendo. Mas em minha defesa foi por causa da faculdade. E segundo, que a fonte desse livro não é uma fonte muito confortável. E eu confesso que, às vezes, eu não queria pegar ele por causa da fonte. Eu devia ter baixado no Kindle, né? Mas como eu tava grifando, eu achei melhor continuar a leitura aqui. E segundo, que o começo dele é um começo um pouco devagar. Então eu demorei muito pra ler, mas depois que eu engatei na leitura, eu só fui. E, gente, que livro maravilhoso. Isso aqui, ó, foi uma das melhores leituras do ano. Aqui a gente vai ter uma saga familiar, né? A gente vai acompanhar a história da família Menezes e eles estão em decadência. E aqui a história vai contar a partir da chegada da Nina, que veio do Rio de Janeiro para se casar com o irmão do meio, que é o Valdo. E a gente vai vendo como que a chegada dessa mulher vai mudar tudo dentro dessa casa. É como se passasse um furacão ali dentro da chácara. E a chácara aqui, a gente vai ter mais uma dessas histórias onde a casa se torna personagem. A chácara é uma personagem, assim, faz parte integrante da família. E foi uma leitura maravilhosa. Os personagens aqui desenvolvidos pelo Lúcio Cardoso são extremamente complexos, assim, pelo menos a Ana, o André e a Nina são extremamente complexos. Os três, assim, eles desenvolvem uma cadeia que meu Deus, que... Ai, impecável. Mas a gente não vou falar muito porque a gente vai ter vídeo pra ele aqui no canal, né? E, gente, só queria dar uma adenda aqui, né? Fazer uma digressão que... Gente, vocês já viram o Lúcio Cardoso? Gente, ele é muito gatinho. Eu fiquei chocada, porque eu tava folheando o livro e eu vi que nessa edição tem uma foto dele. Olha só, vê se não é um filezinho. Pra quem não sabe, Clarice Lispector tinha um super crush nele. E agora eu super entendo ela. Agora eu também tenho um super crush no Lúcio Cardoso, né? Enfim, favoritadíssimo, uma das melhores leituras do ano. E agora a gente vai comentar sobre as minhas leituras em andamento. O dia que eu estou gravando esse vídeo é dia 27 de novembro, tá? E eu peguei pra ler também, como se já não bastasse, que vocês vão ver que eu tô lendo muitas coisas, eu peguei pra ler Persuasão esses dias, mas eu devo acabar antes do mês acabar, nesses 3 dias aqui que restam em novembro. Com certeza eu vou terminar aqui, eu peguei pra ler ele
Antes de ontem eu já cheguei na metade, é uma história que eu tô gostando bastante, assim, é um livro bem gostosinho, é porque eu queria intercalar com uma leitura mais levezinha, sabe? Pra mim não entrar na ressaca de todos os livros que eu tô lendo. E aí eu peguei esse aqui da Jane Austen, tá disponível no Kindle Unlimited, porque eu consegui, mais uma vez, né, renovar aquele 3 meses por R$1,99. E aí eu resolvi pegar, né, a única coisa que eu não gosto nesse livro é de uma personagem que é a Mary, a irmã da Anne. Muito chata, gente. Ela sempre dá um jeito de voltar tudo pra ela, de ser o centro das atenções. Nossa, chatona, mas no geral eu tô gostando. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma resenha pra ele aqui, não sei. Não tava com pretensão muito de falar sobre ele aqui no canal, não. Mas se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo pra ele também. Além deste livro, eu estou lendo As Crônicas da Marina Colaçante, que foi um livro que eu solicitei em parceria com a Global. Só que esse aqui é um livro que eu não tenho pretensão de acabar ele rápido, porque como são crônicas, o que eu tô fazendo é ler de 2 a 4 crônicas por dia. Então eu vou lá, sento, leio um cadinho, e aí depois, né, eu continuo a leitura. Então eu não sei quando que eu vou acabar, visto que esse livro ele tem, sei lá, mais de 100 crônicas da Marina Colaçante. E eu tô gostando bastante, eu não tinha tanto contato com crônicas, no geral eu gosto mais de contos. E lendo essas crônicas aqui, eu continuo tendo preferência por contos, não que crônicas sejam ruins, mas é um tipo de narrativa que sei lá, eu gosto, mas ao mesmo tempo eu não acho excepcional, sabe? Enfim, aí eu tô fazendo essa leitura aqui, de pouquinho em pouquinho, e aí talvez depois eu faça um vídeo pra ele. Continuidade, eu comecei uma releitura, que é a releitura do meu livro favorito da vida, O Morro dos Ventos Vivantes, né? Eu tinha me proposto de fazer uma leitura coletiva, né, lá no Instagram, até cheguei a publicar um formulário aqui na comunidade, no YouTube também, só que não teve muitas respostas, não teve muita gente que se interessou, então eu comecei a reler sozinha mesmo. Ninguém quis ler comigo, então tá tudo bem. Ai, gente, enfim, eu fiquei um pouco chateada, fiquei, mas é isso, as pessoas não quiseram ler, eu não posso obrigar. Então eu tô fazendo a releitura de Morro dos Ventos Vivantes, eu tô no capítulo 7 e, ai, maravilhoso. Agora eu estou fazendo a releitura pela minha edição da Penguin. E eu tô relendo ele agora porque é o meu livro favorito da vida e não tem vídeo pra ele aqui no canal, né? Então depois, quando eu acabar de fazer essa leitura, vai ter um vídeo aqui, vai ser um vídeo bem completo. Sim, vai ser o vídeo mais completo deste canal. E eu vou falar também sobre as traduções que a gente tem, porque esse livro a gente tem muitas edições disponíveis. Eu mesma aqui em casa tenho umas 5. Enfim, aí eu vou falar sobre algumas dessas traduções, as diferenças, quais editoras eu recomendo. E agora eu tô fazendo a releitura completa na edição da Penguin, porque das outras vezes que eu já li, eu li na edição da Zahar e na edição da Martine Claret. Então eu resolvi reler nessa pra mim fazer as minhas anotações, tudo bonitinho. E depois eu vou fazer essa curadoria e fazer essa comparação e falar pra vocês no vídeo. Então aguardem que em breve a gente vai conversar sobre este livrinho aqui também. Próxima leitura, eu estou lendo e gravando um vlog pra vocês do livro Estas Histórias do Guimarães Rosa. É o meu primeiro contato com o Guimarães e eu tô gostando bastante dos contos aqui dele, né? Esse aqui é uma coletânea de contos. E o Guimarães, gente, apesar do que as pessoas comentam, eu não estou achando essa leitura tão difícil. O primeiro contato, ele é sim um pouco complicado, porque tem um estranhamento. Mas depois que você já pega costume com a narrativa dele, a leitura flui tranquilamente, eu tô achando bem tranquila, as histórias são bem divertidas. E eu tô gravando um vlog, como eu disse pra vocês, lendo estes contos aqui. Nossa, quase que não sai a palavra, gente. Jesus! Outro livro que eu também resolvi começar a ler é O Mestre e Margarida, do Mikhail Bulgakov, né? Eu peguei pra ler esse livro e falei assim, acho que eu vou ler esse livro, me deu uma vontade de ler um russinho. E aí eu resolvi pegar esse, né? Porque até então eu só li Dostoiévski, Tolstói e um pouco de Chekhov. E aí eu resolvi pegar outro. Gente, que livro divertido. Esse livro é muito engraçado. Eu racho de rir com ele o tempo inteiro. O que a gente vai ter aqui é uma espécie de Fausto, só que se passa na Rússia, em Moscou. Então o que vai acontecer é que o Satã vai chegar em Moscou com o seu sexo e eles vão aprontar todas ali, com várias pessoas, vão fazer várias baguncinhas ali por Moscou. E além disso, a gente vai ter uma história de amor aqui entre o mestre e a Margarida, né? E aí o Satã vai acabar aparecendo na vida dessas pessoas de alguma forma, tá? E é um livro extremamente divertido. Os diálogos entre os personagens aqui são diálogos que são impecáveis. Os diálogos aqui nesse livro são maravilhosos, são muito engraçados e são de uma profundidade, apesar de cômicos, né? E aí eu tô fazendo várias marcações também aqui, né? Só porque eu falei que eu tô fazendo marcação, não apareceu nenhuma.
Vou mostrar pra vocês. Mas enfim, em breve a gente vai conversar também sobre este livro aqui. E eu tô querendo gravar um Reels pra você sobre uma curiosidade com esse título, porque muitas pessoas, quando vão falar ele, falam o mestre e a Margarida. Inserem um artigo A aqui, apesar de não ter, né? E eu tava querendo fazer um Reels falando por que isso acontece, né? Bem professora de língua portuguesa, tá? Mas enfim, agora pra fechar as minhas leituras em andamento, eu comecei a ler O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo. Esse daqui é O Continente, volumes 1 e 2, né? Que é a parte 1 do Tempo e o Vento. E assim, gente, eu tô vendo que esse livro também eu vou ficar um tempo lendo ele, porque olha só o tamanho dessa fonte. Olha só o tamanho disso daqui, Companhia das Letras. Vocês estão esquecendo as pessoas míopes quando vocês fazem essas edições de calhamaço. Mas, enfim, eu só li aqui o primeiro capítulo por enquanto. Não li muito, também não tô com pressa de terminar. Se eu conseguir ler pelo menos esse primeiro volume até o final do ano, eu estou falando isso como se tivesse muito tempo, né? Basicamente, dezembro já está aí. Mas se eu conseguir ler ele até o final de dezembro, eu já, enfim, vou ficar satisfeita, tá? E é um livro que eu tô com expectativas altíssimas, porque eu vejo a Paula Lima falando muito bem do Érico Veríssimo, e desde que eu postei no meu Instagram que eu tinha comprado esses livros, que foi assim, eu vi os livros na promoção. Aí eu postei lá no Instagram e falei assim, gente, tô pensando em comprar. Choveu de gente respondendo no stories falando, não pense, compre, que tá bom. Aí eu fui e comprei. Aí postei que os livros chegou, gente, choveu de gente também curtindo, falando, nossa, esse livro é muito bom, que não sei o quê. Então, assim, as expectativas estão altas. Agora, esse daqui, eu não vou falar da sinopse, porque eu não sei muito sobre ele, tá? Foi um livro que eu peguei bem assim. Eu já ouvi as pessoas falando sobre o que é, mas eu esqueci. Então, eu vou ler aqui pra vocês o que tá escrito aqui atrás, tá? Então, basicamente, aqui está escrito que O Continente abre a mais famosa saga da literatura brasileira, O Tempo e o Vento. A trilogia, formada por O Continente, O Retrato e O Arquipélago, percorre 1 século e meio da história do Rio Grande do Sul e do Brasil, acompanhando a formação da família Terra Cambará. Num constante ir e vir entre o passado, as missões, a fundação do povoado de Santa Fé e o tempo do Sobrado, sitiado pelas forças federalistas em 1895, desfilam personagens fascinantes, eternamente vivos na imaginação dos leitores de Érico Veríssimo. O enigmático foi ótimo, o enigmático missioneiro, Pedro Missioneiro, a corajosa Ana Terra, o intrépido e sedutor Capitão Rodrigo, a tenaz Bibiana. Então, é mais ou menos isso aí, né, que a gente vai ter aqui, e aí eu tô bem animada. Esse ano eu tô gostando bastante de ler mais a literatura nacional, então assim, eu acho que eu vou gostar bastante. O primeiro livro que eu queria ler do Érico Veríssimo não era esse, eu vou falar pra vocês. Eu queria mesmo ler O Israel em Abril, que é um livro de meio que de memórias também, que vai contar um período que ele foi em Israel, e O Sol de Clarineta, ou então Olhai os Lírios do Campo. Só que, gente, os livros desse homem são tudo caro. Você chega lá, tá R$50, aí o livro tem 200 páginas, R$50. Aí, como esse daqui abaixou, eu fui lá e resolvi começar a ler Érico Veríssimo por esse aqui mesmo, já que, né, em comparação, eu consegui comprar a parte 1 e 2 pelo preço do que seria O Sol de Clarineta, por exemplo. Então é isso, né? Quando eu acabar também, vamos conversar sobre estes livros aqui. Então é isso, gente. Foram essas as minhas leituras concluídas e as minhas leituras em andamento, tá? Comenta aqui pra mim o que você leu ao longo de novembro, qual foi a sua melhor leitura, se você já leu algum desses livros e o que você acha, né? Eu vou adorar saber sua opinião e espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscreva para você receber mais conteúdo, tá bom? E me acompanhe nas redes sociais, os links estão sempre aqui na descrição. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.